Eu tenho muita coisa a dizer, vou continuar a dizer. Eu estava vendo ali na televisão o cercadinho, né? Os super-heróis, os encapados, né? O que é um mérito, né? Uma profissão de excelência, né? Você somar uma quantidade de informações ou atribuir funcionalidade. Sabemos que tem um trabalho enorme e os imperativos perante as leis, né? E você sabe que não é uma condição só de rabo na cadeira, mas eu não aplaudo não, ainda que alguns e muito poucos. Por quê? Muito menos justificativa para golpe de Estado variado, e são várias condições de golpes que implicam quem fica, mas a questão da necessidade, né? E a podridão que quando senta um rabo na cadeira, o que é, né? Apontar e justificar perante um ambiente hipertrofível, e até quando você compra uma roupa de marca ou deixa de comprar uma coisa, que você agregou, viu aquilo ali e tal, acaba sendo tudo culpa, né? E aqui no cu de todo mundo, olha a vida que eu levo e a quantidade de horas a que eu me submeti. Algumas profissões categorizadas como excelência são absurdamente porcas, né? Não justificam bases porcas, não atingem elites porcas. Quem são as elites porcas quando bases porcas, ainda que teorias, né? De aterrizados, tribais, etc. E eu percebo que muitos, né? Entre os sonhos e as atitudes, você tem que entender o valor da autoridade, mas aonde a autoridade fracassada é quem justifica democracia, constituição, como é que é? Ter medo de se apaixonar pelas próprias razões? Jamais. Ou apegar radicalismo como algo de descabimento? Jamais, não tem fundamento algum. Isso em teoria de João sem braço e classe dominante que se torna literalmente, intelectualmente vaga, sob alguns critérios. São alguns critérios que implicam mesmo em você sentar o rabo na cadeira, justificar, inclusive por leite derramado, que não trabalham por salário mínimo. Existem quem se tornaram os exploradores de um tempo, a quem justifique parcialidade de trabalho. Nós temos aqui velocidades que me colocam em todas as condições. O que foi quando sobrar ao lado de determinados patrões e o que foi aqui do lado entre eu não encontrei classe sobre prática e condições tais. Eu estou usando essa blusa aqui, né? Deveria ter tacado fogo, ou eu exerço a função que nenhum militar exerceu, do que veio categorizar como adestramento de esforço, fora de um contexto literalmente trabalhista, enquanto arquitetos, isso e aquilo, que virou causa e efeito de grupos dizer que num dado momento isso era um protecionismo de igreja, entre cruz aqui em ressurreição e não necessariamente, porque a gente passa por uns fatores entre o que virou educação física higienista, blá, 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 e tem até que ponto retomar para que não repitam, mas repetindo. Que a maioria deles, as grandes potências, estão envolvidas de exércitos psicopatas, vamos assim dizer, que tem que aprender a matar para não morrer e aprender a exatidão disso aí, mas a coisa, né? O que vira num dado momento? O seu peso corporal, a funcionalidade instrumental, que já te convida o tempo todo a você ser um cotidianizável, o que é repetir, o que é ter coragem, até que ponto as armas escondem muita coisa, né? Muito medo ou muita... A violência, a prostituição e o descabimento perante, mesmo que pontuaram, ateu e não ateu como religioso, toda a falcatruagem que está, inclusive, acobertada pelas desgraçadas forças armadas, em maioria, porque nós temos alguns imperativos muito tenebrosos sobre algumas questões, né? O que vira justificativo, que eles dão tempo de antes muito roubar, eles são envolvidos por toda a trama que não é separada, inclusive da Liga da Justiça. Olha a própria família Bolsonaro, ou os grupos, a lavagem de dinheiro, eles não foram... Você fala... Se não colocar fora na rua, pode deixar aí? O senhor quer não colocar na garagem? Se quiser, eu abro, senhor. Tem algum problema? Quase muita gente deixa. Não tem problema algum. Seu Oswaldo deixa ali, dona Sônia também. Perdão, peguei o controle. Aqui, senhor. Mas se quiser a segurança maior, tá? Tá jóia? Boa noite. 7h30 às 10. Madrugada, 7h30? 7h30 às 10. Madrugada, né? Tem gente que madruga. 18 às 20. A piscina de 10 da manhã às 10 da noite.
Joia. Boa noite. Olhando o panorama de algumas coisas de hoje, de todos os lugares eu passei, como eu otimizei a velocidade, muita velocidade. Há quem justifique velocidade. Tô querendo encontrar o especialista, né? Manda buscar, né? Queda livre, vago, vácuo. Vácuo 5% é ótimo, né? Espaço, desespaço, X, anti-X, né? Questões, né? Que virou imperativo camuflado ou descamuflado de Sobrasa. Paradoxo de azim, azim, como azão, azão, ACDC, todas as coisas. Aí colocando essas questões tais, né? O que virou imprudência? Existe um limite de ridículo. Então, o que é uma profissão que te convida ao ridículo, entenderam estender isso, camuflar. Quanto mais falam, pior o circo fica. E se usam de várias maneiras, até não terem nem períneo, nem anos-luz e nem cu que ratifique nota de rodapé que do chão a quem passe, não passa, né? Temos esse impasse aí sobre o que vira, em que momento propusifica, cai, propulsão, propulsifica, cai, né? O mesmo justifica-se as desgrandezas, de fato, que é a luz, né? Que é a luz, o que trouxeram imperativos físicos, né? Nós sabemos que já foram se revelados gênios ou gênios nem acreditados, ou há quem justifique entre aterrissar e algumas questões de um tempo tal e percebendo a Santíssima Trindade e as condições variadas, quando um milagre é colocado na Terra, como é colocado, como chegou, como saiu. Olhando todas essas questões e quando os convites e a intrasaturação trouxe verdades das ambições e mais alturas, mais profundidades, sabemos que as capacidades espaciais são muito complexas, são muito subsistenciais. Também, né? São de fato serviços de inteligências literalmente inéditos, né? Que convidam o ir e vir das coisas, o que é a morte e vida, e nós entendemos que existem magnitudes e toda a condição cientificível, mensurável está embutida. O que são campos energéticos e não necessariamente as coisas, mas o que virou técnica descabida, ou técnica, no final tudo dá certo, mas tem um outro final logo ali, tem um outro final lá, tem um cerne ali, tem um bomba total. A bomba total é para explodir religioso ou ateu? Tem que ter uma resposta isso aí, né? Porque à mercê de alguns critérios e de alguns volumes absurdamente descabidos, químicos, físicos, matemáticos, fica abstrato, aqui em filosofia de não filosofia, antropologia de a quem humanizado, quando sociologia, em leite derramado de economia, em que grandes manifestos, e ninguém está apontando como manifesto desmarxista, e o que são questões, quando a gente coloca, né, melhor resolver o problema do judeu ao alemão, do alemão ao judeu, perguntamos algumas questões, quando entre religião e não religião, há quem decifre tudo que tentaram colocar como imperativo, mas deísta, mas, né, como é que a gente fala? Quando tudo que a gente abre lá no Wikipédia, né, aí tem aqueles ramos né, da parte de quem até onde eles têm aonde meio natureza, não é meio natureza, e entre as percepções e as complexidades que mesmo eu apresento, que é perceber o limite do padrão humanizado, não humanizado, multipropriedade em todo o tempo cósmico, e todas as possibilidades que não abrem mão de inéditas infinitivas perante o complexo civilizatório, né? Mas que acabam subsistenciando condições aparentemente mais palpáveis, né? E o que vira humanizar um tempo que desacelere, que acelere algum contexto, que virou, se tivesse educação, não tendo educação, muito tendo educação, aqui no platô da educação. Uns se tornam tão porcos, todos geralmente em bancadas de faculdades, em maioria. Há quem justifique muitos não serem educadores, não quererem ou não terem competência para, caso a guerra chegasse, constante todos impulsionados inclusive por dúvida ou nem crença neles mesmos, que virou falseável, hipotético, sintético, né? É uma porcosidade muito grande, mas o que eu penso? Existe uma clássica de autoridade de descabimento que eu encontrei em todas essas velocidades, vendo
a desclassificação de graus, o que fizeram graus, o que fizeram imperativos de base, de estimular e fazerem, façam provisoriamente, até um golpe variado, fiquem cegos, porque quando num dado momento, um salário é para um e não é para outro, e existe uma fachada muito grande, literalmente teórica, totalmente incompatível com imprudências tenebrosas, porque todas as ameaças que eu passei, elas não estão envolvidas por poucas pessoas. Eu diagnostiquei com muita minuciosidade. Então, eles são muito bem integrados e existe um sistema escravizador e explorador tão porco que ainda querem porcosidade nas câmaras, né? Juízes porcosos, advogados porcosos, o que eu vejo nessa cidade, o que eu vi em Aracruz, o que eu vi em todos os lugares que eu desbravei, no meu a pé, atendendo todo esse bando de filha da puta, eu não aplaudo nem aqui, não dou justificativa para outros lugares, que também são grandes potências e a merda não é pequena. Olha tudo que eu alavanquei colocando um roteiro celestial, mas algumas profissões, em teoria de autoridade, que não camuflam na rua, não enfiam embaixo do tapete, né? Que geralmente não vivem a vida do pobre, nem do popular e nem de condições cientificíveis literalmente apuradas, então fica uma burocracia de lei descabida. Quase sempre a gente vê entre as guerras das potências. O que é uma luta independente, como dependente, geralmente incoerente em paradigma e paradoxo? Juízes imundos, ministérios imundos, a quem justifica achar que já eram deles, né? O que vira um montante público, que virou uma desgraça que tem que ser questionada, né? Categorizada de fato, né? Que é um contexto praxeológico e um contexto, né? Quando ainda alguns apontados iluminados ou geniais não geniais, colocados entre sistemas de inteligência, que por vezes o que vira igreja e anti-igreja quando em datações tais, né? Aí isso era ciência, também não era negado. E num dado momento, alguém tem que amarrar, se tivesse com as pernas fechadas, né? Mas constantemente temos situações tenebrosas de históricos, não só de papas, como de reis e de tudo quanto é desgraça, que se tornaram porcosos perante coisas que não dá nem para comer, que são joias ainda, que são metais assim assado, o volume de coisas é tudo tão descabido e a maioria deles estiveram entregando o Brasil a todo modo. E nós temos condições, que são os imperativos de fora, algumas coisas, inclusive, né? Tem tamanho na televisão, o que é desamarrar o Oriente Médio, né? O que é pró-judeu, pró-de-judeu, né? Questões variadas, religião, não religião, o que fundamentaliza causa e efeito de necessidades e subsistencialidades e coisas muito graves sobre homens e mulheres em tudo quanto é lugar. Então nós temos que, pela lógica, todos deveriam ser nacionalistas coerentes, heterotrofíveis coerentes, heterossexuais ou homossexuais bem sustentados, assexuados, não assexuados, não são em lugar algum. Nós temos alguns imperativos. A África é o clichê da África e muitos milionários exploradores que nunca deixaram de existir. Então nós temos incongruências e quando eu aprendi a pensar um lado também que me foi colocado, né? Não só todos entrando e saindo, qual pretos das grandes potências querem de fato voltar para a África, né? Então, o que é o preto de lá, o preto daqui? Porque nós temos alguns lugares que já criaram algum clichê. Japonês sempre foi japonês, coreano dividiu e a quem justifique precisar negociar proximidades e não necessariamente, não abrem mão de ser coreanos. Chineses não abrem mão de ser chineses, buscam a própria depuração genética. Alemães deixaram de ser alemães em algum momento? Eu penso que em alguns momentos que misturaram, né, eu acho que se atingiram atrocidades como outros que mesmo eu vejo. Né? Quem convida, quem desconvida, e o problema ainda é quando também mistura. Então tem uma cobrança muito grande, como a Liga Televisão, lá, tem que dar parabéns, disse a mulher lá, né, na Tata Werneck, entre outros lugares, é o lugar que agora pode entrar, já que foi proibido isso, em tal lugar, nunca deixou de ser isso e aquilo, coisas que também nunca me convenceu, não. Olhando coisas por cima, mesmo que eu não tenha ido, ao racismo de todos, Rússia nunca deixou de ser Rússia. A América Latina é lançada a ser América Latina. Brasil é desejado por todos e tem terra de todos aqui dentro. Se é KGB ou a quem justifique, né? Eu acho que é a sustentabilidade do cu do mundo, onde a reversa da cruz. Onde está a reversa da cruz, meu filho? Está no seu cu. Deixa eu provar para vocês. Eu não preciso de ter filho e constantemente eu sou uma grávida, né?
Isso é um fator muito real. Eu tenho que lidar com tudo isso até morrer, e eu vou lidar com tudo isso em todo o tempo cósmico. Então nós temos o clichê de que Estados Unidos, né, a luta para Estados Unidos é a qualquer modo, quando qualquer um tem que ter. O que virou abrir as portas? Não abrir as portas, e muitas incongruências perante, né, o que é aquilo que de fato chega pra gente, o que é poder entrar e não entrar, avaliando cinema, escândalos variados, né, levou para lá, deixou lá, entre protecionismo também, né, democracia, constituinte. Temos a avaliar situações das punições, das cadeias a quem, né, e quem sobra ficar no lugar e não conseguir sair mais. Como que acumulam tanto, fingindo os bonzinhos, se de fato entre tantos escândalos, inclusive sexuais, tenebrosos, quem são os brancos? Pega os Didi, pega os, né, os multicambistas virtuais, né? E quem acha que também nunca é punido, tem o lucro de estar ali, foda-se não estar ali, estupraria lá e aqui, eu, né, me deparei com situações muito tenebrosas. Mas temos algumas questões do que é a Europa, a guerra de racismo europeu, e a quem virou otimizarem a gravidade das guerras perante as proximidades, não necessariamente. A questão do nazismo e o fascismo, como o comunismo, perguntemos, né? A quem capitalismo, né? Quando que o capitalismo cansou? Ficou descabido entre algumas condições, religião e não religião, joga-se ali, amarram-se aos pedaços, geralmente a maioria deles desacreditados, e a questão não de tal erro de amar qualquer pai e mãe, padrão de família, não cutucar dentro de casa, se a maioria são universos desconhecidos, estão pela própria bunda, por vezes jogo com quem eles se relacionam, e quando se relacionam, e ainda que se relacionam muitas conveniências, se você não tiver uma base de voltar para casa ou tentar ter uma conexão tal, não tem aqueles outros que vão te ajudar. Então eu passei uma situação bem diferente, né? Então eu penso que ainda que tem alguns apontamentos entre a Europa, o que virou ao longo do tempo, alguns imperativos de pilares, não necessariamente, mas nós temos questões sobre muitas gravidades, sobre o que virou nacionalismo, né? Imperativos tais. E entre essa linha, ateu religioso, o que virou não acredita nas suas razões. Se você não acredita em você, tem alguns jargões ou alguma... Eu não aplaudo, não, e acho que não precisam de existir desta maneira. Isso tem que existir. Eu venho acompanhando muita lavagem de dinheiro e muita ameaça. Se a base é podre, o topo é pior ainda. Ele tem total conhecimento do que acontece. As explorações exigindo sexo, usando abuso de autoridade, com lavagens de dinheiros e operacionalizando o crime organizado, são absurdas. Nem todo policial é traficante, nem todo traficante é policial. E se ouvir o lado humano da favela é problema, se não ouvir também é. E quem pega a arma ou mostra a cara como eu, tem muitas condições também, ou quem bota a cara não é o que vive no anonimato. Existe um diferencial, não é só botar tudo num pacote e de repente alguém, e todos eles estão envolvidos em campos acadêmicos, em vários lugares, nunca é longe de arma, não são praticantes em lugares tais, quando você deveria perguntar melhor qual é o tipo de aluno que se quer num campo acadêmico. Não é uma crítica, e também é, né? De onde você vem, eu não considero esse perfil, se é religioso, se é antirreligioso, se é isso aí, aquilo. Em tempos de guerra, constantemente, sempre convidam para a guerra, né? Cutucam o diabo além de toda condição de rabo, né? Ou seja, você não acredita, que a gente tem que começar assim, você acredita em quê? Ah, não tem que acreditar naquilo que não viu, o que é uma vida eterna, o que é isso, aquilo, então não é ali. Então o que é utopia? O que é, né, materialidade, abstratualidade? As coisas vão ter que ter um enxugão, porque tudo isso alavancou golpes, crimes, né? A guerra de acharem poder esconder segredos ou não necessariamente usarem com a coragem variantes, individualidades, racialidades, e tentarem usurpar racionalidades com condições burocráticas. O que vira um censo? A burocracia total, a constituinte total, tudo isso tem. As conveniências, o censo exato e tudo sabe, né? Os que estão dominando por cima, então não são muito porcos perante o meu tempo histórico, inclusive. Eu, de fato, represento toda a força armada da face da Terra, né? Toda ela.
eu aprendi a otimizar exercícios alternativos ou apontados como campos largos, campo fechado, laboratorial, entre como empacotar e entender arcos tais. Eu não encontrei ninguém que fez isso. Num dado momento hoje, entre referência bibliográfica como qualquer condição constituinte, você tem que saber teorizar, ter a coragem de fazer a cara de pau. O que é etiquetado, né? Cua nos luz, gritando, pelado, vestido. Tem muita coisa que ainda está etiquetada e a prostituição está inclusive na classe dominante, né? A prostituição, a aliciação, a teoria dos segredos das quatro paredes, das forças armadas 3D, né? Caso a guerra chegasse, entre alfândegas, propinas, varejos e atacados, diplomacias totalmente bizarras e descabidas, transparência que não existe, uma porcosidade muito grande. Então é muito ridículo, né? Assim, eu não sei quem é mais ridículo. Só que alguns imperativos tais, tem-se a teoria que o trabalhador nunca vai ultrapassar algumas questões e o cu final, quem justifique quando saíram daquilo ali, e cada um usa o cu como quiser, mas usam num dia, não acho fundo, não sei como é que é, muita coisa nem da frente, né? Há quem justifique aborto, decifrar filho, fica justificável decifrar para aquele que já não pagou e impor que se imponha entre outros relacionamentos mais pagar, mais estuprar. Eu não quero isso de você, mas eu quero isso, e vira que alguma premeditação fica constantemente acontecida sobre lavagens de dinheiro que prioritariamente estupram o mundo e são anticristos sobre até antinaturalizações, né? Então isso daí virou uma merda muito grande, mas algumas profissões sempre ganharam muitos méritos. Além de engenheiro, que é um pedreiro, que são grandes obras, realmente a coisa está muito, né? Que é a robótica, o que é a exploração espacial, a quantidade de riqueza na mão de alguns com condições totalmente incongruentes, incompetentes, isoladas, né? Aí todo mundo acha um direito de ter, ou é colocado, estimulado a um direito de ter, mas essa coisa do anonimato, ou que virou computador, fingindo transparência e fingindo trabalho e fingindo direito de ver, ou ver além de condições, o negócio não tá pequeno. Não tá pequeno. Digno de dizer, né? Aonde querem acumular, porque qual o medo de quem tá de explodir tudo, né? Ou de fato, se não é para explodir tudo, para que ficam? Como desarmar, né? Desativar todas as bombas nucleares e explicar a altura. Tem que estar mais pelado, tem que estar mais vestido, ou esqueceram de falar um bom tom que faltou, que é aquele que em algum momento falava da palmatória, né? Abrir e fechar de perna, dá, você sabe. Verdade. Esse é um fator primordial. E deu de novo na frente daquele, né? E quem tem que pegar para matar? Quem não tem pecado? E quem tem pecado atira a pedra? Quanto que não atira uma pedra, né? Então, perante tudo que eu vi que venho passando, a me deparar em situações de uma fé muito absoluta e olhar escrito Ministério Público, vendo que a coisa era muito grande. Eles não quiseram saber. Eles têm medo disso aqui que eu estou colocando. Eles não reagiram à minha fé. Sabe? Eu quero entender onde está o direito deles e que horas, né, eu tenho que acabar a festa. Eu já explicou o suficiente. Dá para copiar, dá para roubar, vamos matar. Eu tenho um protocolo. Eu tenho um priorado e eu tenho uma Santíssima Trindade acima de qualquer coisa que categorize isso como intestício, um pouco intestício, valoriza queda, desqueda, vácuo, queda livre, né? Então eu penso que eu coloco algumas questões bem cruciais e eu estou querendo meu estado presencial vivo. Depois disso aqui, religião vai existir, política vai existir, porque eu penso que, né, a quem vira, joga lá e volta cá. Independente de colocar esse ao rei, tira-se sindicatos, não sindicatos, e sim 300 mil pessoas em funções que implicam constituições, falas, responsabilidades, mas de fato, né? Tudo se faz dependente até que prove o contrário, né? O que vira o direito do observável, porque mesmo nem se faz direito livre ter filhos sobre a linearidade de que não sabem quem são pais e filhos, e é um complexo de responsabilidade que garantiu inteligência, já abriu-se probabilidade,
de você acordar sendo filho do seu pai, não sendo aquele seu pai, sua mãe, né? O que entre Maria ou em outros tempos em João, entrelaçamentos variados, que alguém faça você colocar a coisa, né? Viu que, né, é muito mais complexo do que se pensa. Querer cutucar propriedades, endeusamento, satisfações, empoderamento. O próprio monoteísmo não é nem um pouquinho simples. Há quem justifique querer se entregar totalmente entre causa e efeito, e não necessariamente por dores, por sacrifício, por verdade. Então existe uma intelectualidade muito subsistenciada e alguns serviços de inteligência, apontados de inteligência de grande valor instrumental, salarial, apontado constituinte, medicina ainda, que o que é medicina, e retomar algumas medicinas. Olha, não é que eu encontrei, se não fosse isso tudo é medicina. O que é a química, né? A quem justifique. Cadê? Vamos discutir o nosso TPC, eu sou cobaia de vocês. Sou a bonequinha da Deep Web, né? O que virou, né? Que depois do morto, se não morrer, entra alinhado a determinados padrões de defunto, teoria de a quem cruz e ressurreição, milagre de medicina, entre direitos e deveres, ainda que médicos ou naturalistas, desnaturalistas das bombas nucleares, oremos, né? Aí que vira físicos, né, do pedaço de desumanizado, a quem justifique morrer para o outro, matar para o outro, cair na mão do outro, né? Que virou engenharia variada, sobre a porcosidade, mas quando categorizam medicina, advocacia, qual outro que eu falei? Força Armada nenhuma nunca teve imperativo de merda alguma, não tem. Desculpem todos vocês, eu mesmo coloquei muito minuciosamente. É muito porco. Então, não foi apresentado para mim ainda, vai que, né? Eu tô tão na base porca, eu tô convidando para ser apresentado. Percebeu que eu não, né? Fiquei esparramada ainda, não li a Wikipédia como tinha que ler, mas não li, né? Eu sou tudo do nada ou nada do tudo, mas eu sou inédita, né? Tá meio difícil meio que me chutar para escanteio. Eu tenho minha independência, meu infinitivo, ou mesmo a dependência que justifique o que são setores de base e topo sobre, inclusive, o dia de hoje, né? Então, eu penso que, avaliando serviços de escala brasileira, as gravidades, né, entre câmbios de estaleiros, de serviços, onde tiveram faculdades de direito ou trânsito, nossa, foi o que eu falei, eu acho que eu afetei isso lá dentro da... Vocês não fizeram educação física, né? Tem tipo vergonha na cara, já que isso é um clichê e tal. Eu falei com aquela vagabunda que não voltou ali, aquela ladrezinha que sentou aqui, né? Tá sumida, como é que tá o pé das coisas? Eu não tô sabendo. Eu queria entender a árvore genealógica de cada um desses juízes quando num dado momento, que era cutucar a rua, se eu já trabalhava, seguia uma função constituinte, uma função de direito, como eu tenho que ir lá deixar o meu, me tornando cada vez pobre, calcular o que ninguém nunca calculou em nenhum momento, hora-aula, passa tudo isso aqui para mim, e depois se tornaram doutores. Nossa, eles já são doutores na área de academia, de tanto problema. E tanto que tem que ter um intitulado para cobertar eles ainda, que tem que ter um título também. Ou dormindo na cama de quem dizer que é anti-quem, qual é o espião de qual. Porque eles passam a viver por isso ou entram na educação física, inclusive para não fazer educação física. Porque virou uma condição multidepartamental com N responsabilidade, mas são praticantes de tudo, né? Entenderam muito bem o que é cobaiar. Eu penso que como que vocês fazem? Governos, desgovernos, né? O que virou o show do vitimismo, entre sucateado e não sucateado, e esparramo de todos os ministérios, né? E que quando senta o rabo na classe dominante, ninguém tem muita diferença, ainda que causas e causas, e ainda que causas e causas. A pessoa entrar na cara, mas virou-se uma condição também, tem-se uma cobertura muito grande, ainda que tenha espera qual a hora de botar o presidente na cadeia. Pediu impeachment, já tem toda uma cena tal, e só que eles não têm problema em lidar com algumas situações, porque o que vai para o bolso é tão alto e vem de todos os lugares, né? E até que ponto eles entendem que arquiva, tem trocentas mil burocracias, que é uma arena muito grande, conseguem roubar de uma tal maneira e ainda cutucar um inferno lá fora,
que outros não permitem cutucar, ou a gente não tem televisionamento, mas eu percebo, né, que constantemente cutucam guerra, jogaram em cima de mim também. Eu gostaria de mandar um recado não só para retomar a tropa entre o Bolsonaro, que ele tinha que estar no meio da rua para enfiar uma faca no bucho dele, da mulherzinha dele, inclusive. Porque a jogada entre religiosos, falcatriosos, filósofos, ou que ainda se apresentaram em posições tais, mas o tanto que virou uma complexidade, muçulmanos. Não é possível, gente, que um muçulmano, né, numa questão pública, não tenha noção de gravidade de um outro governo, se acha rei do mundo e de tamanha criminalidade apontada, e o que é colocado entre um homem e uma mulher, como fez aquele cara da Arábia Saudita, ele não fez sozinho. Existe as trambiques de Dubai, dos Emirados Árabes, toda a complexidade de tudo que eles estão pegando do mundo tal, quando as regras não fecham e não obedecem a algumas questões de contra a miséria, paternalismo, que é a cagada dos que estão envolvidos, vários interesses entre a África, o paradoxo da África, o vitimismo de escravistas demonizadores e, como eu coloquei, condições sociais reais, de como elas se tornaram graus entre a máxima religiosa ou como dividiram, né? Só que algumas coisas trazem uns imperativos de fato de responsabilidade europeia. Não é apontar, né? Nossa, a Primeira Guerra Mundial começou, né? Legal, maneiro, mas não funciona. Não funciona pelo que virou a gravidade do cumprimento, descumprimento, ou mesmo a guerra da cruz, né? De Maria. Entre o mal falado também Jesus, Maria Madalena, todas as coisas, eu agrego muito juízo de valor, como o Dom Brau colocou algumas coisas, porque de fato ele trouxe uma flexibilização, se isso aqui não fecha, ou termina assim, e se fosse assim, ou foi um clímax convidativo para dizer em tal momento, nossa, nem era isso que estava pensando no livro, olha o que Deus fez, mas eu ainda não olho assim também não, né? Eu penso que Deus trabalha em todos os lugares e eu tenho que olhar muito por cima, como esses imperativos de grupinho aí, nem existe para mim. Estou falando de uma casa que me convidou e me colocou, eu vim colocar uma realidade, né, que vocês inclusive muito sonegaram como usurparam e utilizam condições muito descabidas de sobrevivência. Sabe, tem coisas que tudo é bonito, o ouro é belo, as formatações, as coisas, sabe? Mas a fachada é muito porca. Inclusive na classe dominante, né? E que sobra, de fato, né? Que são muito degustadores da porcosidade estimulada na base, inclusive. Não estão de parabéns nem aqui nem em lugar algum, entendeu? Poderia até estar de parabéns antes de eu existir, né? Deve ter sido esse o erro da cruz. Mas eu penso que não estão de parabéns e muito menos as Forças Armadas. Hoje eu estou trazendo um imperativo aqui, talvez isso aqui seja mesmo camuflado, né? Onde a coisa chega, quando dizer daqui pra frente, ou depois que morrer, tem um protocolo, né? Tem um protocolo de involuntário, de intermitência assimétrica, né? Aqui em desintermitência, muito engraçado, né? Sobre revelação, aonde vai revelar no cu dos machos, a quem justifique sobre as fêmeas. Ou as questões tais, né, que estão me fazendo, né, fechar a folha, mesmo eu estou fechando a folha magnificamente, né, com certeza eu estou sendo a artista ideal, mas que morre todo dia sozinha, ou colocada sozinha com as condições mais bizarras ainda que eu tenha agora, aqui nesse momento, eu estou colocando uma questão, agora com a poeira baixou, né, mas ouvindo aquilo lá na televisão, aliás, quem matou a Odete Reutemann, né, eu saio, não compensa pra ninguém na face da terra me matar, né? Ou vai, né, que tem que, o que é, não, eu desmedi o meu desmorrer diário, né? Então, só colocando algumas questões sobre infrações, ou o que vira estudo de caso diário, né? Eu entendo muito bem quando alguém fala, esse escrito não é boa, pega um pedaço ali, aquilo, que é o cérebro humano, ato fatificando as condições muito infinitivas, que atribuir racionalidade ou dizer que uma escrita é descabida ou está fora de ordem, nem a gente olha um pacote,
A maioria dança ou é ou não é. Você tem um pacote que te protege a fingir, vamos assim dizer. Quando a gente vê dança, pisca olho, não pisca o olho, as questões que se tornaram entre idioma e não idioma, mas se flui. Um idioma está sobre um idioma, o que virou direito de a quem ir e vir de idioma, né? Sobre o câmbio diplomacível se tornou tenebroso. As quadrilhas gospel são tão porcas. Imaginar escândalos de pedofilia ou toda uma gravidade que ainda existe são acatados, para dizer até que ponto, quando um consegue, não foi acreditado e vem mesmo, né? Reagindo aos demônios camuflados de laicos, ortodoxos, maciços, né? Eu estou esperando uma boa resposta. Olhando, né, o que vira. Porque quando ciência ou imperativos nobres, quando isso não é sobre a arte ou algumas questões, né, que somam uma quantidade de viadagem até que todo mundo compra, aí é aquele momento que você vai relaxar e largar para lá. Regra se faz algo muito relativo, viajar, largar para lá. Então o que viram relações heterotrofíveis quando alguns querem suas regras? O que virou quando sobra algum entre, puxa, aquele que já está muito rico? O que vai sobrar do outro? Quando implicam particularidades pessoais que a maioria das pessoas não aceitam de nenhum. A gente tem um problema muito grande, dentro do Brasil inclusive, né? O que implica que entre estupradores ou sobreviventes de tribos, né? Tem alguns vitimismos que também não, porque se botar na cama é problema. E a gente escuta muito claramente de muitos grupos que eles querem que alguém assine, pague, deguste, tenha o seu volume, como a guerra entre homens e mulheres, se façam atarefadas assim ou assado, ou se aceite atarefadas assim ou assado, né? Tem algum clichê de cintura para cima, cintura para baixo. A quem justifica eles entenderem a cintura para cima, para baixo, como esses fatores, né? Muito jogatinosos e perversos de várias maneiras, tem muita complexidade. Aí, entre questões de dizer que constantemente o que virou apontado como direita, ou já era escravista, ou assim veio a quem impôs isso e aquilo, que traz uma reversa, que eu trouxe a reversa hipertrofível, multirracial. Além da capacidade, a coisa tem que andar, tem que uniformizar, tem que render, tem que fazer o dia, tem que obedecer às estações. É muito complexo. O trabalho permite inteligência. Nossa, permite inteligência. Estou tentando disfarçar, na verdade eu estou um pouco meio, né, com quem está falando sempre. Aí existe ela fez um papel muito bom nessa novela. Essa tá muito bonita, muito envolvente, entre papel a Deborah Bloch. Muito que eu não tô nem vendo direito. Existe uma complexidade muito grande, até que ponto as pessoas pensam que as outras são palhaços sobre alguns critérios, né? Que um processo global impõe uma revolução global, isso foi estimulado várias vezes. A quem justifique se tornar participativo ou não querer saber, a maioria não quer saber e quer uma justificativa que sempre roubando é mais um motivo para não saber. Se você perguntar, falar assim, olha, fulano teve a coragem de perguntar isso para mim, querer me mandar um pix ou achar que é um programa. Tem para mim, não passou para mim, como assim? Me decifre. Pedofilia? Que os negócios é cabeludo. Cabeludo e aonde que não é? Perguntemos, né? Quem muito estimula vigiar, em que momento a coisa é negligente, mas eu tenho hora volta atrás algumas questões sobre inteligências que mesmo eu vejo, né? Eu sou do campo intelectual, a vida que me fez, eu enxuguei coisas e não ter algumas habilidades e paguei por isso, eu acho que tudo é intelectualidade, é inteligência, né? Eu entendi que eu olhei o mundo, eu fui convidada, eu fui escolhida mesmo para, ou assim, categorizar um processo de racionalidade de fato efetivável. A toda variabilidade que se impõe em reforma diária, ele também fica efetivado, ao melhor que ninguém fez ainda que aliançar e eternidade e espaço, né? O que é garantir uniformidade racionalizada sobre divertirem-se com a explosão assimétrica,
que muito querem passear entre constantemente serem varejistas e atacadistas de bombas nucleares, que se pudessem mais matavam, e me perguntam várias vezes, nossa, se eu tivesse independência, algumas já me perguntaram, né, se eu pudesse fazer o que você faz, você dá para machucar a gente, você pode vingar qualquer um, eu já tive muita gente me perguntando isso, inclusive trabalhar na área de educação, né, aquelas que comissionam, inclusive, não, calor, tô com a cinta, aqui, ó. Botei-os de novo, dá calor. Aí, que são as porcosas que virou um sistema empregatício, que imagine eles tendo empregado dentro de casa, não educando o filho, rendendo na rua, não rendendo na rua, porque as casas são campos escravistas tenebrosos, e entre a cama variada eles reproduzem isso e fica farto reproduzir isso daí. Escravistas de todos os lugares com um conhecimento sobre tudo, e de dizer e rir na sua cara quando você tem um diploma. O que adiantou seu diploma? O que adiantou não sei o quê? O que adiantou não sei o quê? E ainda educação física. Escuta mais lá de baixo. E perante a classe, inclusive, ou entre a condição da guerra infinitamente milionária da classe, é muito porco, né? E o que virou? Jogos, a maioria joga, são olimpicíveis, e tem a teoria de que mistura um monte de coisa. Aí culpa qual aquele que naquela guerra fez isso, fez aquilo, inclusive os nazistas, né? E alguns imperativos me convidaram a entender de onde as minhas fibras reagiram, um complexo transcendental que impulsionou além da condição de morte e vida e ressurreição orar. Eu tive tempo para pensar se eu ressurreição, se eu saí de uma naturalização para uma ressurretificação, uma reversa ressurreição horrível, para depois entrar nesse estado laico ortodoxalmente inédito, abduzível, teletransportável, transmutatório, eucarístico ou categorizado em cerimoniais e sacramentalidades, reversa ateísta, no naturalismo que nunca foi para ser desnaturalizado, ou que entenderam que horas o prazer cansou, uma hora cansa, vocês vão trabalhar, tá tudo aí para vocês, não é? Algumas coisas que virou um joguete muito tenebroso, né? Que num dado momento eu em casa tinha um palco assim, tinha cobertura para estudar, em poder fazer as coisas, mas uma coisa meio de trabalho, cada um tinha o seu, não tinha que ser aquilo. Ou isso era de homem, era de mulher, ou isso simplesmente estude uma hora, vai te falar que você tem que trabalhar, ou você ir na rua e trabalhar, mas como que é isso? Né? Nem sei o que foi fazer educação física, eu prefiro atribuir que um dia, não sei se tentei no primeiro momento porque eu não sei, eu tinha pavor da educação física na escola, já me coçava, eu odiava esporte, eu odeio esporte. Eu odeio, eu categorizei tudo como sobreviver, entender as relações cotidianizáveis, o que se estendeu é tudo muito pouco incongruente. Incongruente, inclusive, entre aqueles que falam, inclusive, contra a miséria, muito vago, muita coisa, né? Em que momento você tem que olhar com outros olhos, te convida a olhar. Senão você mais morre e é o Deus que impulsiona a mandar o recado. Andar cutucando o mundo meio demais, eu tô achando. Então, algumas questões dentro do Brasil tem muito de ouvir na minha cabeça. O que a gente tem que carregar? Porque existem ainda as condições pessoais que a pessoa está constantemente na minha cabeça. Por que não surge uma pessoa no mundo que consegue estar com salário mínimo, que consegue entender a coisa, um pouco de tudo? Um pouco. E de fato, que exercício, o que eu faço, né? O que eu sou, né? As coisas que eu venho passando e colocando a dificuldade, como eu computei por excesso de trabalho. Quem vê isso como um valor, né? Casar é ser excelente dona de casa, entender que num dia pode ter alguma coisa que não vai caber, atingir o nível de estresse e abrir as pernas super tranquila, porque alguém vai te furar e te cortar e te culpar de todas as formas. Você vai ter que sair, no mínimo, da bunda e trazer para pelo menos para 3, que ele vai querer te fecundar a qualquer modo, te amarrar ali, você tem que arrumar um macho para ele também. Tem que prova contrário na independência que eu coloquei. As coisas que eu tô passando são tão descabidas que é o que eu tenho que falar. Né? Chamam-se os machos, só aquele que eu não conhecia até agora e não se tornou participativo. Ah, são eles à distância? Até que todos, né? O que é o paradoxo de todos, né? Do ES, né? Então, né?
entre como eu interpretei e cataloguei muita coisa, a questão, né? Como não tem nenhum e o um que tá no outro, né? Já era nossa, vamos fingir nesse que é esse, porque realmente eu até teria entendido, tem um, né? Eu penso que a questão da tropa a gente tem que pagar de peito aberto, com um protocolo de força. Se um acontecer alguma coisa, não pode ter roubalheira em nenhum momento. Se esse não fazia isso, a Venezuela quer foragir nesse, quer foragir não sei aonde, com a roubalheira do caralho, no final das contas não passa a faixa, não faz isso e aquilo, ainda que ainda. Eram golpistas entre uma própria classe ou classe de muitos. Tem alguns protocolos que não tem nem intelectualidade, muito porcoso sobre alguns critérios. A pátria, a família, não se fez. O crime organizado está ainda entranhado numa quantidade de coisas. Ele foi muito bem operacionalizado, porque a porcosidade foi tão alta que ganha, né? A quem justifique falseável ou não falseável, né? Muita porcosidade, muito mesmo, por questão, né, de quererem ter palcos para queimarem arquivo, não repetir, mesmo matarem, né? A gente tem as cadeias, onde mais cadeias? Prisioneiros, quem abre as cadeias, se são tão bonzinhos? Entre perdão e não perdão, tem uns que a prática da coisa não resolve, uma hora tem que matar, o melhorzinho tem que matar, né? No mínimo para se defender, porque não existe base topo conectada em lugar algum, a meu ver, né? Virou-se entre as probabilidades fundamentais atribuir modismo, ou sim, né? Cabe no inverno, cabe no verão, papapá, né? Se fode o cu total. A guerra da camuflagem dos passivos, né? De entender que horas hemorroidas dão uma... Aí a lâmpada que camuflaram de anos-luz, a meu ver. Porque o lá em cima mandou recado. No dia que eu ouvi anos-luz, que negócio fiz assim, que porra é essa, anos-luz? Não é que é um pacote de popularidade do céu que alguém acreditou achar etiqueta? Se souber o que isso mesmo representa, os pretinhos lá de cima, os branquinhos lá de cima, os moreninhos, o acerto de conta lá, não tem aquele momento inatingível que não cabe não dar e a exata? É um fator que constantemente isso é falado na minha cabeça. E isso tem variantes como para poder manter vivo, que aqui é o chip corporal, que vai entre interstício, purgatório, do inédito a quem ouvira, entre o espectro humano. Dá pra ver que eu tô gravando isso o tempo todo. E eu não sou premeditada, eu sou periodizada. O que vira planejamento e percepção sobre tudo isso, porque eu mesmo me permito. A transcendentalidade, eu fui impostada a isso, mas totalmente consciente sobre todas as coisas e totalmente saturada. Botar a saturação e entender a resposta da cruz mesmo como radical, de Deus, Deus, a Maria, Santíssima Trindade, tudo junto. Meio que em função de uns contextos de hoje, meio que um pouco perplexa. Meio que não tem como, tô aqui, né? Gravar amanhã, gravar. Já tá na hora de eu cortar aqui as unhas de novo. Cutuquei os dedões, eu tava meio incomodada hoje, porque eu sei que eu vou tentar fazer um dia a mais, pra estar em casa fazer algumas coisas, só de eu ter conseguido pegar uma caixa de palito, cutucar dos cantos dos dedos do pé, tirar do que expulsou ali que já tava irritando, eu já sou uma nova mulher. Que são os dedos que realmente incomodam. Aí tem que cortar a unha dos ossos, tirar a acetona, tirar o negócio total e depois fazer assim, os dedinhos, cutuca os dedinhos, mas não é um, né? Me senti melhor hoje. Preciso, aí que a unhazinha já tem que cortar, tudinho, ficar bem no toquinho, fazer o cabelo sábado, isso aqui de horas vai coçar, coça mesmo. Tem que fazer, já tá bem tenebroso, acontece alguma coisa com a mulher, eu perco dinheiro. O neto sempre esperam que acontece comigo, o que vira o imperativo do olho gordo angular e não angular, que realmente, né, sobre tamanha complexidade impõe que num dado momento você tem que seguir um roteiro que eu não vi fundo não, tá? Em termos de... Eu sou a pessoa que fez o maior celibato, que ouviu todas as coisas e que questionou as máximas. Isso aqui é um prazer, eu seria isso, meu corpo tá aqui, vou avaliar tudo isso enfiado na sua garganta.
Eu mereço minhas fotos, meu rosto, meu corpo. Tudo muito bem amarradinho. Então hoje, aterrissado total, eu quero estar de frente com todos eles. Esse é o propósito da fé. Você exatificar e dar o direito de todos saberem. E quando você se manifesta com a sua imagem, já é evidenciado o pacote, o corpo em totalidade. Não tem esse negócio. Né? Ainda que alguns possam falar, doeu algumas coisas, eu fui agredido, eu tirei, depois decidi tirar. Eu ia tirar aquele negócio de comentário, eu não sou disso, não. Mas algumas coisas devia ter deixado, as agressões do povo bolsonarista, né? Entre minha sobrancelha, isso e aquilo, ainda que sabemos que outros também podem criticar por eles. Mas o povo dele é porco mesmo. É tão criminoso, é tão homossexual, é tão assassino, que... né? Então, não tem... Eu até entenderia. Eu entendo de esforço físico. Então, eu queria chamar a mocinha dele, os filhinhos dele e ele, pra gente poder encontrar todo mundo junto e ganhar direitinho de mandar a tropinha que a tropinha dele andou fazendo e as coisas que aconteceram, né? Todos que deixaram muito claro que é do grupo dele e muitos deixam muito claro, se são do grupo dele, não tem que chegar falando, então vão fingir que é do outro, vão deixar ele fazer, vão pegar tudo, é muito ridículo. E eu entendo que ao longo do tempo a força trabalhista, o que é né? Que virou a quem apontar o mal, apontar descabidamente, sobre um processo de revolução global, quando a coisa aperta e implica, joga ali, joga ali, joga ali, joga ali, né? O que é diferente de Hitler, a quem Jesus, de ateus, ou várias questões, quando entre hábitos de tantos grupos que se tornam diferentes, entre você votar ou não votar, tomar na cara, porque mesmo pessoas que entendem da fome, entendem de todas as questões, constantemente eles têm o mesmo propósito. E isso implica em convidar para a morte, entender as armas, a quem a vida. Constantemente é etiquetado de muita mentira, inclusive. Então a coisa está apertando um cerco. Por quê? Né? Até as Forças Armadas aqui, o que botaram esse imundicento para representar, foi um bosta muito grande. E eu queria conversar especificadamente com os reis de fora aí, porque o rabo deles é colado por muitas coisas absurdamente incongruentes, que não deveriam nem conversar. Se não tem Deus, não tem propósito disso, aquilo entre alguns agudos, eles têm os fetiches dos haréns deles, uns camuflados de não quererem poligamia, tem uns que trepam em mulheres mais velhas até determinado momento, né? Tem muita coisa aí, né? O que é, coisas que eu tô sentindo, né? Como as mulheres entre os novinhos, para não serem criticadas ou terem facilidades tais, né? Quem que vai sobrar os velhinhos, quem foram os velhinhos e quem são esses novinhos. A diária deles, né? Mas o negócio é você preservar, não ter esforço, ou estar perto de algo que implique em lavagem de dinheiro muito caro, e se tornou um descabimento muito horroroso não se importarem com traição, com comportamento, compartilhamento porcoso, parasitário, sabe? Eu tenho muita coisa para dizer perante a minha fé, que mesmo foi um ato de coragem. Não tô falando de sexo descabido, nada disso não. Desde que eu tive a oportunidade de viver, trocar de relacionamento, bater de frente com coisa ao pé do que eu tô falando, estando com ninguém, a quem escute ver isso aqui, eu abri aí na internet uma mulher, ou alguém entrou nas minhas coisas, por que alguém utiliza recursos de outras mulheres, inclusive, nuas, para poder, né, menores, para poder fazerem os câmbios dele? Eu devia ter vergonha na cara. Reis milionários, muita gente, com a mulher com a perna aberta, com a mão, um corpo bonito, os peitos meio mesmo assim, mesmo que ela estivesse fazendo programa, eu me deparei. Olha que linda essa foto, eu posso fazer isso. Vocês deveriam ter mais vergonha na cara, eu penso. Então eu tenho que falar por mulheres que optam a sobrar por mulheres. Se uma mulher ela é estuprada, não deve querer um homem nunca mais, eu penso, né? E o que é estupro, né? O que é? Eu sou uma pessoa que enfiaria uma faca numa pessoa tal. O que é colocar que coisas tais não se tornam estupro quando querem te destituir da sua condição, te rebaixar de todas as formas. Então eu quero ver todas essas coisas que eu tive que vasculhar, toda a criminalidade, passando fome, na merda, desempregada, não roubando ninguém. É o maior estupro já vivido. Entendeu? Então eu quero acertar as contas com muita gente. Você não tem culpa de sentar num carro, você tem que dar a bunda com a sua tropa inteira, uma mulher te comer para resolver, eu penso.
É um recado que eu tô mandando. Eu não sou de recado, não. Eu quero estar mais junto, na verdade. Então, eu tô querendo entender como que efetivo é esse. Porque, na verdade, é uma sociedade te jogando. Então, quando um Hitler acontece e chama a Alemanha, o anti-Alemanha, né? Que fizeram sobrar judeus. Quando se declararam judeus e anti-judeus, nós temos um palco de jogadores porcos, entre que virou relatividade, tudo é uma relatividade, né? Se assim apontar, alguns gênios trouxeram possibilidades e alguns não querem estar entre determinadas rixas, que é o que são os buracos. Então eles sobram ateus ou nem nada. Então, quer dizer, a gente tem alguma questão muito tenebrosa sobre nacionalismos e coisas que não são faladas, que sempre se vendem um pouquinho e não se apresentam como eu apresentei. Tudo é intelectual, existe um platô das máximas, eu fui essas máximas, mas o que é enxugar aqui, enxugar aqui, enxugar aqui, né? O que foi a máxima do meu salário e quem vai fechar a minha carteira, né? Não tem ninguém de parabéns, não. Não tem, né? Camuflam-se os mesmos propósitos e tem coragem de acusar os outros, e eu achei que algumas coisas aqui andaram muito, todos aqui dentro andaram não se preocupando comigo, né? Todos são ninguém porque me fizeram ninguém. Todos estão aqui dentro. E o que vira de fato até onde paradigma e paradoxo do que eu sou. Sobre enquanto branca eu sou e mulher eu sou. E outra coisa, eu tenho que estar a favor do direito de mulheres e verdade de mulheres, né? E se eu sou mulher porque existe um homem, né? Como categorizaram Deus, Jesus ou isso e aquilo, ou mulher para homem, né? Até que prove o contrário, né? Questões, né? Eu atingi o ápice, né? Quem duvida? Então, questões. Só colocando questões de alguns grupos que algumas roupagens, e eu entendo particularidades. Mas, nesse circo aí, tô querendo, aonde está a árvore genealógica, que inclusive me responde o problema aqui dentro dessa cidade. A árvore genealógica, a cadeia ramificada, por cada juiz e cada viado vinculado a ele, que eu quero só uma carrocinha para ela matar todos eles na porta da casa dele, escrever assim, né? Primeiro mandamento, em presente absoluto, a quem destemporalize, a verbo gerundificação infinitiva, independente de apontar Janaína Carvalho, né? Ou sobredeusa, sobregedeusa, alfa, simuversa, alfa, santíssima S, fica decretado, não, fica declarado, tô pedindo, não, fica imposto, fica ineditamente espacializável, nossa, não, determinado, presentificado, fica em contínuo absoluto perante porcos literalmente inacreditáveis, né? Que vira reversa da fé, né? Que um monte de coisa assim dava também, né? A quem justifique nem inatingível, o paradoxo, ou aquele que se sobra confiante, ao feinho bonitinho, aquela teoria de inatingível, como é que é? Inabalável, né? Tem-se essa coisa, né? Quando tá fraco, ou se você não tiver um pouco... O que é o volume de coisa para lá e vai enfiar na bunda de alguém? Então nós temos algumas questões, né? Entre o que é o fio terra, fio cruz do judeu, e não necessariamente, que se fosse, não precisa de ACDC, de JC, e a quem justifica os padrões da fé como teorema minucioso de ida e volta de Jesus, né? Fatores revelados que no que eternizaram revelar de fato, né? Entre se tornar segredo entre a desgraça humana, de até onde levar a boa nova, né? Não entender o sagrado, o naturalizado real, que num dado momento é enterrado na cara ou está aterrizado, tudo é materializado, né? Paradoxo de mistério, não mistério a quem, como, né? O que é bem proteger algumas questões que implicamos que queremos na nossa casa. Queremos violabilidade no nosso corpo, que se tornou acreditar
alguém perante o seu corpo cuidar, perante tudo isso, e o que virou, né? Ainda que entre alguns, os fatores de interesse, entre alguns, né? Apontar dos reis, né? O que é dominar a coisa ou acreditar em assim ou assado, né? Entre escândalos e explorações de tantos, o que virou paradoxo do cristão, do apóstolo, do romano? Se começa de algum lugar, acharam que era algum lugar? Em que momento Deus estava longe, não estava aterrissado enquanto humano, né? Tem-se essas condições. Mas o tempo mesmo, o tempo do destempo abriu e é compacto, tá? É multimembranoso, dimensiva. Falar sobre a humanização divinizada é uma luxúria, né? Nunca acreditado, multimembranoso, anátomo, elementarizante afim, né? Então, questões sobre um pouco vendo um negócio lá no cercadinho lá, entre uns e outros, né? O que é o paradoxo de viviam tanto lá fora, ou entre os joguetes daqueles que não tem mais aonde enfiar dinheiro, precisando manifestar para o povo. Porque o tempo que eu tô nativa, né? E não acreditaram em mim ou usufruíram algumas coisas, acreditaram, não se deram, não estavam preparados. Quem que compra e vende, né? Quem tá alavancando tudo isso, né? Ô, meu povo, né? Ou seja, nunca acreditaram na fé. Nunca acreditaram. Ou seja, acreditar na fé, né? Hã? É algo que ninguém fez. Ninguém fez. Né? Ao ícone de Maria, as questões minuciosas, teve tantas ressurreições, teve tantas abduções, viram tantas naves. Não, não. Tá parecendo um monte de alien, tá parecendo isso e aquilo e tal, mas a questão do humanizado é questão bem proximal, que implica de fato você não buscar o racional, tirar o cu fora, espaciar isso, aquilo. Não estão fazendo a coisa, não estão. Entre já queimou o mundo todo, não. Isso aqui sobrou, isso aqui num dado momento, perna aberta, isso aqui pra você, pra isso, aquilo. Não, entendeu? Não fizeram, não. E esse também, naquele tempo era normal, todo mundo não. Sim, terras de gigantes, aconteceu isso, é quem justifica proporcionalidades, né? Questionam-se a questão piramidal variada, blá, 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 né? Mas são estratos baixos, bem baixos, perto da Santíssima Trindade. Enquanto o Espírito Santo vivo, campo criacionista maciço, em que momento isso receptaculariza necessidade de parar para beber água. Como diz a mulher lá na academia, não virou moda, nem seu KM, fez cardio. Cardio é engraçado, né? Prefiro ficar com aeróbio, anaeróbio mesmo por enquanto. Fez isocinético decifrável, fez isométrica, trunco decimoversalista afim, independente de minha observabilidade sideralizante a quem subdesemponha fatorialidade galvânica. Galvânica é ótimo. Eu desse acordei físico, fiquei um pouco assustada. Usei uns termos que eu não consegui nem voltar. Fiquei chocada. Esse dia aí que eu falei aqui, eu não sei, eu joguei tudo no Facebook, umas falinhas pequenas. Teve um monte, esparramou na cabeça. Aí eu tava fazendo que as notas de rodapé, eu tenho um classicismo dentro de mim que não é brinquedo, não. É assustador, meus homens. Meus homens. Assustador os caboclos. Eles trabalham, tá? Os caras é assim, ó. Os caras são coladinhos esperando convite pra... Ou seja, a fila anda até no Vaticano. Os cabras são... Tem esse negócio de se não tivesse o pecado, tem pra todo mundo igual, ou do que eu morrer vai pro mesmo lugar. Não faz nem sentido.
Esse seria o pior pecado da face da terra, falar uma merda dessa. Que, aliás, terra oca. Terra oca, do chão não passa, gravidade de fundo e de alturas. Aonde vem, de onde vão, em que momento você tem alguma ironia. Marte, Lua, especulações, não tem onde querer achar que vão trepar. Pior ainda quando fazem, camuflam uma coisa e teoria de que tem isso e aquilo, se torna muito pior, em vertente de nacionalismo aterrizado, caso sem terras totais quisessem só uma terrinha. Paradigmas e paradoxos da roça espaciável, né? A soberba de um desconhecido que vai pela pátria, que vai ficar virtualizado sozinho com o outro, entre a pior das virtualidades, né? Sexuais, inclusive bizarro, subsistenciado por engenhoca cara, muito porcosa. É um estado anticristo muito tenebroso. Não é um erro você acreditar ou entender o recurso visual, parar sobre determinadas questões para entender o processo educativo e sobrevivente como um todo. Quem são os nossos olhos? O que a gente reproduz? Agora, tem umas coisas que realmente, né? Aí, em algum momento, né? Quem que vai para a fogueira? O martelo bate para quem? Perguntemos. A história trouxe muitas respostas e ao longo do tempo, o que é o entrelaçamento, né? O design inteligente, a fenda dupla, né? E muitas cagadas arrefecentes, essa bosta toda aí. Tem os donos do... Tem que chamar qual é o dono do buraco negro, manda chamar. Aí esse entra no voo, esse tem a fórmula, não podem entrar no mesmo voo. Porque isso convence alguém? Inteligência diante de inteligência, quem justifique de onde isso sai? Se tornou muito mundicento. Tem algumas coisas, né, que os buracos tem alguma coisa que tem limite para chamar os outros de idiota também, entendeu? Então, eu penso que algumas arenas ou algumas questões trouxeram uma complexidade muito grande e uma truncagem, né? Porque querendo ou não, uns vão sentando e gerando um fator de diplomacia que estão passando demais na cabeça dos outros e o bolso desse está só enchendo, porque pela lógica, quando você sai de um lugar ou você tem esse padrão, todos eles, né? Algum clichê de padrão, de dominante, ou seja, tudo é aterrissado. Você falar que não é, até que ponto leva uma dúvida, só querem ter o que virou, uns colocarem tanto a mão em incongruência do trabalho que não acontece, inclusive no fator religioso, caso tivessem sido religiosos algum dia. Imperativo de mandar, matar para calar e para serem dominadores que não tem nada a ver. E outra coisa, não tem nada a ver, não existe religião e política. Se criacionista é entendido a coisa, religião, política, Estado, desestado, não misturar, não faria nem sentido. O que é a subsistencialidade? Ou você, de fato, ser transparente perante aquilo que você recursa, para dizer em que momento o palco cultural da fé se cultiva, pela ação de graça ou mesmo por custo, lógico. Ah, isso é uma linearidade, ou isso de fato porque você é preto, isso de fato porque você é branco, né? Ou não necessariamente, só que sobram-se alguns palcos. Tem alguma coisa, como assim esses pedaços você quer e minha cara tá assim assada? Você não tem vergonha nem do seu cu, né? Igual a mesma questão de cara, eu sou branca, de cara eu sou mulher, oba, eu entrei então num clichê inclusive ótimo, né? Ah, eu sou a cama de todo mundo, que quanto mais travestiu aquilo que sempre vendeu assim apontam, acharem saber apontar. Cortar o cabelo, a camuflagem do cabelo e apresentar com músculos a quem justifique caso eles tiverem sido méritos bonzinhos com relação à fome, à miséria, à magreza e o serviço de fato adequado, né? Da cintura para baixo como da cintura para cima, caso fossem bonzinhos, né? Com esses paternalismos falcatruosos perante deficientes já incabíveis, doenças de animais incabíveis, né? Com instintos de cheirar comida e miséria e distrato amarrados, que é o que afeta, tem que ser essa ração a vida inteira e no outro dia. E no mesmo dia. Se nem o porcoso deixa descobriu nem o cu variado, como que não pode comer junto? Faz nem sentido um monte de coisa que tem sido feito com os bichos e com um monte de coisa. É muita gente nojenta, porca, né? Então, num dado momento, né? Existe uma rasa que bombas é para explodir mesmo, né? É para virar para quem bombeia e perguntar onde está a exata das hemorroidas. É a única forma de universalizar
o desentrelaçamento das cruzadas entre paradigmas e paradoxos, inclusive sobre cristãos e muçulmanos, a quem judeus, né? Holocaustistas, caso não fossem criminosos totais perante as guerras que sempre aconteceram, ou assim ficou constatado o comércio das guerras, desde que mundo é mundo para fazer mais guerra, né? Como é que vira desburocratizar e limpar a página desambiguada, tabletinha bolota, a matemática, aqui em química da física, né? Coisa quase sempre, não, mais engraçado que aqui a maioria é do área exatas, é uma coisa encantadora. E outras dominam cultura como ninguém, e todas ao mesmo tempo, se deixar. Sexo além das 24 horas. Sozinha, acompanhada, e tem um repertório sobre todas as coisas. Multicaricaturar os objetos, as coisas todas, e todo mundo adora o brasileiro, inclusive por causa disso. Inclusive os árabes, os muçulmanos, as muçulmanas. Tem algumas coisas em particular que eu estou chamando de trás para frente. Por que alguns nunca resolveram algumas coisas da pedofilia? Para ter um mínimo de senso, para justificar isso daqui, falaram da história. Num dado momento tinha razão. Ou mesmo teve que fazer isso em função de Maria, em função disso, em função daquilo. Não fizeram. Eles estão laicos de um jeito. Nas academias, nas lavagens de dinheiro, existem alguns protocolos que, de fato, você é convidado ao protocolo e eles questionam o escravismo, o desvio de verba. Nada. E no momento eles precisam de uma roupagem nova. Complicado, né? Complicado os assexuados ou não praticantes não ter que apontar como uns viados de saia, no mínimo. Enrabados e enrabadores, né? Ainda alguns, só que há quem justifique o anel de pescador. Pei. Esse aqui, ó, é meu. O que é um anel? Um anel, um cerne anel, um sobrecerne anel. Cadê o elo? Qual porcoso? Eu penso que a complexidade dos campos acadêmicos não está no topo nem da base e não está em qualquer universidade. Eu agradeço algumas questões. O campo presencial tem um fator do que toda porcosidade, mas temos questões que mesmo me convidam a zerar o tempo e não ter que baixar a bola pra filha da puta nenhum, não. A tropa todinha vai ter que pagar. Que na verdade não é uma questão minha, nem eu estar efetuando a coisa em si, também tem que impostar essa necessidade. Será que eu vou morrer sem queimar pelo menos aquela listinha, todos historicamente fazem, matam todos os dias? É declarado, os deixam vivos na cadeia até pro outro vir soltar. E constantemente todos pagam uma fiancinha, são acatados pelos ministérios totais. Folha não fecha aqui dentro. E há quem justifique fechar lá fora, mas eles abrem lá fora para fechar aqui dentro. A gente tem uma temperatura extraordinária, festas todas, capacidades periodizatórias, conhecimento de tudo e largura para o pobre dizer que não precisa nem estudar. Que não quer, e ai de você isso, aquilo. Olha o nível das academias, como eu coloco. Aparentemente academia simples, né? Tô gravando tudo claramente. Você tem que fazer tudo da base ao topo e eles não querem pensar e nem ouvir, nem isso e aquilo. Então você é obrigado a falar. Eu tô tentando devagar falar que o meu papel tá um pouco diferente. Eu tô estudando ressurreição. Eu estou estudando crucificação. Eu acho que eu tentei um negócio de Sagrada Família. Não tô querendo machucar ninguém, não, mas... Ou nem, né, mas assim, ETs existem, até porque a Santíssima Trindade... nem Deus, não, meu filho, tô aqui. Não, agora, tô aqui não, tem esse poder, não tem aquela coisa do dono, ou dizer que botou uma roupa, uma camuflagem e tal. E você também poder dizer o que é que interprete, né? O estado correntista de perceber uma coisa, ou mesmo você se condecorar. Tem hora sair de você, emprestar um pouquinho ali, dando em você, o que são indireta e porque a gente come, é como comer e não comer, até que ponto aquilo fica e sai. Assim fica essa coisa, mas a situação colocada para mim é para eu colocar todas as máximas que eu interpreto como popular, me sentir, me fazer o máximo, mas é algo muito
consagrado e ortodoxalmente protecionistado para poder ter sobrevivido a tudo isso. Eu entendo que a morte não existe ainda, que eu não esteja num dado momento sobre condições inéditas, tipo, né, eu sobro em vocês e vocês não vão sobrar em mim, né? Mas ser a linhagem sagrada, essa laica apontada assim, é algo extraordinário. Tudo, tudo, tudo já justifica a minha estada. É um infinitivo de receita, né? Vamos fazer de novo, aulinha, vou pra esteira. Trouxe queijo, vou comer um pouco de queijinho derretido aqui agora. Tirar a cinta, que eu voltei, né? Eu tava com 79 e pouco quando eu saí de casa. Deixa cair essa retenção. Talvez amanhã eu como. Se eu comer uma comidinha, eu falei, vou deixar aquele 20. Vou comprando banana esses dias aí, misturando leite, um horário, 2 horários. Misturei e dá uma avocaína entre o queijo. Tem um queijo inteiro, um queijo meio. O dia que eu coisar o dinheiro lá, o resto do dinheiro eu largo pra comida. Espécie de 100 por semana, já vai dinheiro embora. Foi um salário que eu também já paguei contas que eu já tinha gastado. Então, que era uma margem para criar coragem para comprar no outro, mas também ter que medir essa água toda aí, né? Mas, né, talvez amanhã comer um almoço, levar uma marmita também. Eu fiquei meio malha um pouco mais, para fazer aquele efeito ainda um pouco mais carboidratatório, né? O outro não vai me dar açaí porra nenhuma. Me fez hora para poder meter a cara, montar a série, disse que vai fazer. Não deixa de ser, né, um diagnóstico do somatório de gravidades. Eu quero estar bem em algum lugar. Ou estar aposentado e poder não andarilhar mais nem passar o que eu passei. Eu fui muito minuciosa em todos os lugares públicos que eu recorri para eles não quererem me ouvir e correrem de mim, né? Muita imprudência. Num dado momento, para que servem as pessoas? Um fator histórico de muitas coisas que eu seleciono e gosto de ler, gostaria de estar lendo, que também se adentrou ao Brasil, as intelectualidades não foram feitas por índio. Não foram. Ah, tem isso. Ai, por favor. Não. A esse perfil e o que eles desejam impõe que não precisam de carteira, muitos deles, né? De total conhecimento das moças e isso, aquilo, né? Então, quer dizer, algumas questões implicam que alguém para um pouco mais para trabalhar ainda, né? Então, eu penso que muitas coisas aqui tem essa teoria do de fora, o anti de fora, o vitimismo. Temos muita questão tenebrosa jogada aqui dentro que já caiu por terra já, né? Então, né, e algumas coisas vão jogando na culpa nos outros também, que o tempo vai passando. Alguns vão pensando por que paga de um lado, nesse lado você não pode falar, o outro tá fazendo a mesma coisa, né? Querem ser os mais fodas de guerra, quando alguém pega para matar, abre um campo de concentração, bota uma cruz pendurada em todo lugar, a cruz tem que ficar ali todo dia, mas com vivo escorrendo. Hoje é o dia de jogar moeda, hoje é o dia de beber. O seu filho, não pode? Como assim que não pode beber o seu filho? Como assim que não pode? Então como é que vocês fizeram isso de fato? O que é beber essa morte? Alguém fez e ele falou, mas vocês vendo tudo que eu passo, o que representou, ele usou como última moeda reversa ressurreição horrível, que era para botar todo mundo no prego, inclusive em nome de Maria, que viria a Santíssima Trindade por inteiro. Então deu para ver que a reversa celestial é bem grande. Tem esse negócio de erro da cruz. Então eles deixam repetir tanto. Usufruto, arbitriação, escalaridade assimétrica, viram a tribo ali, formularidade, etc. É pequenininho e é muito grande. Chega no momento, não vai passar disso aqui. Não vai. Fecha a folha aí e acabou. Mas explodir é o de menos, não importa. Ninguém tá precisando. Agora esse negócio vai fechar aí. Negócio lá do lado de fora. A pessoa não precisa rezar, ajoelhar. E nem parar para você estar tão demente assim, porque todo o campo cósmico vê tudo. Então você tem que ser transparente, pelado, com o que você busca com relação ao outro. E eu fui muito bem reedificada a mais estar perante isso daí.
Só que o negócio é tão longo de fato, também inédito para toda a Santíssima Trindade, que é muito absurdo. As trindades das trindades das trindades, aqui em a Ponte Pirâmide ou qualquer coisa assim, né? Ou seja, não é o erro da cruz. Não é o erro de simulamento, ela não queria fazer isso e coincidiu que fez isso. Não, a percepção é muito grande, mas existe uma linearidade da autossustentabilidade. E a velocidade que satura o intelectual do céu, a quem justifique desordem antes de caos, teorema de caos. O que é o caos? Entre vértigo e horizontalidade. Passa aqui, daqui e tal, tem que ter uma planicidade e tal, pelado ou a pé você vai ir, se você não quer que o outro incomode, você vai ter que usar meios aterrizados sobre relações tais que você vai tocar ou não tocar. O que é o caos? Né? O caos é de fato que são muitos demônios nas costas dos outros, impondo estupro e perpetualidade descabida. Não só que não se seja perpetuado, como o desperpetuar outra coisa. Então, de fato, existe um contexto em que momento a moeda chega, é aquele branquinho no pretinho, pretinho. Ah, então, mas e daí? Você tem o seu, existem outras opções, assim vocês colocam. Nunca tá bom, para que seja nunca bom, ou teriam feito. Se não vê isso, aquilo, vem de outro lugar. Não faz sentido esta, né? Penso, né? Então é tão porcoso que num dado momento, né, já eram bombas nucleares ou isso, aquilo. Não estava na minha cidade ainda que aqueles dois filhos da puta, entre vários filhos da puta. E o que é que alguém vai cansando a sua cabeça ao longo do tempo sobre cobrar de um e o outro perto de você, mas é um complexo social, mas por que da mesma família? Por que, né, algumas questões, como eu coloquei, num dado momento eu escrevi o que eram paradoxos. Brincando, eu sou paradoxo da avó assim, papapá, eu joguei aquilo fora. Mas era inteligente, valia a pena ter guardado. E num dado momento, o que é você olhar por trabalho o nariz baseado nisso, isso aquilo também é muito pouco. Aí num dado momento, o que é paradigma e paradoxo do morto visto não vivo, a quem doenças ou condições tais, como eu coloquei em que momento a transcendentalidade laica, né, ou que é sempre chamado e apontado, Hitler, tá de saco cheio. Hitler, Einstein pelo cérebro, Madalena pela mandíbula. Perguntemos, homens e mulheres, caso tivesse tido uma filha, seria... O trem abre muito fedor, né? Se não considerava, se jamais mataram, era para explorar, a primeira coisa que se bate na cabeça que é a exploração, a fome que deixou-se, né? Pela laica da coisa, pela minha perspicácia receitual, sabendo mulheres como são mulheres, quem foram os homens e a quem sobrar outras mulheres. Que eu não conheço nenhuma que não é livre e que não acha que é tudo justificável se o homem roubar. E pelo golpe da barriga, e a bunda é outra coisa, e cada extrato vaginal, né? A teoria do praticante, não praticante, do virgem que acha o preço certo, o negócio não é pouco não. Então a história tem que dar uma mudada aí para responsabilizar algum vitimismo e tal. Bizarro perante, né? Quem foi Maria? Uma mulher do caralho. Do caralho, ela teve um complexo da radical colocado pra mim é reversa. Seja naturalizado e a virgindade aqui, ó, pode acontecer, eu vou cobrar do cara, o cara vai cobrar de mim. Como que tem que começar os dois trabalhando, tendo uma família, por que, né? A teoria do homem também tem uma condição de a quem justifica, o que virou qual cobrar de qual, né? Então o negócio trouxe um outro lado. Olha o que eu virei, olha tudo que eu fiz em termos de carga, de esforço físico, né? É uma vergonha. Aí quando uma mulher fala, né? Perguntemos, né? Quem decifra o Todes, o Bi, né? Quem decifra esse satanás com quem eu tenho que falar? Você é lésbica? O que é isso, meu filho? Você é gay? Não te favorece? Você é o que você quiser. Só encosta a mão em mim e me traz mais um prejuízo que eu quero ver. Ah, mas já tem uma pauta. Até onde isso é uma lista, né? E nós temos uma lista, existe um protocolo. Temperatura, altura, profundidade, lateralidade. Acidentes colocados, o que de fato foram acidentes graves ou apontados graves aterrizados,
de dementes totais, dizer até que ponto o humano é determinante e não determinante, pela desgraça, pela macumbaria, tal, em que momento você é toda quebrada, com protecionismo de fé, com acidentes inexplicáveis, que se fizeram explicados acidentes, né? Minha margem de acidente, minha margem de erro, ainda que eu me culpe, né? E fico muito chateado com a condição pessoal, mas eu não posso desacatar. A minha condição celibatária de fato perante o gasto calórico e a velocidade diária já não é a mesma pessoa, e eu posso estar outro no meu corpo e eu estar em outro lugar. Talvez. Acho que me mataram aí um bocado de vezes, né? Aí estica isso. Dizer que em que momento a gente vem procurar o outro do outro tempo cósmico, porque pela lógica, né? Deus não tem que tomar culpa sozinho, tem outros deuses, ou, né? O que virou essa merda toda aí, né? Entre apontar o não querem, mas apontam porque querem ou porque não são, num dado momento, tem um imperativo de a parte boa. O que é a parte boa toda vocês não fizeram? Cada um pagando aluguel. Se chega nesse estágio assim, você tem que descer de novo. Tá pra todo mundo, porra. Pra todo mundo. Essa parte boa maneiraça, vocês não viram? Como que declara minha renda? Minha arrecadação, meu direito de entrar e sair. Um ato revolucionário? Penso que sim, porque não. Né? Questões. Armazenar isso tudo aí vai travar meu celular, vou desligar. Bom. Mas o lado, em que momento, né, Deus convida, né? Ou dizer até que ponto a transferência do corpo e o entendimento e tal. Tava oferecendo a minha filha. Vai o limite da fé nesse canto aqui. A revelação era só sua, existe um momento de transferência de coisa, mas não é a maciça. Ou a maciça, como você chegou a isso, e no final das contas você fez só isso, então já não é mais o último da fila, para no mínimo passar para outro ainda tentar comer. Próximo.